Se você tá aqui por causa de Ghostemane, já se inscreve no canal, porque eu tenho vários vídeos que explicam as músicas dele. Eric Whitney, conhecido como Ghostemane. Bom, eu já conhecia ele, mas eu não sabia que várias pessoas acabaram me conhecendo por causa das letras das músicas dele. Então, esse vídeo é para você que não encontrou no Google que religião era essa, quais são as inspirações das músicas dele. Eu vim aqui para falar sobre por trás da religião de Ghostemane. E tá chovendo pra caralho, então já deixa like aqui porque, olha, anotei aqui no meu caderno todas as referências das músicas e dos álbuns de Ghostemane. Não vamos chamar ele de Eric, né? Ghostemane, o Black Mage. E da onde surgiu esse nome um tanto quanto excêntrico. Na Wikipedia você pode ver que ele se denomina um telemita. O que é telemita? É a religião criada por Aleister Crowley. É, o 666, o homem mais perverso do mundo. Bom, a religião dele foi fundada por esse ocultista que falaria sobre as coisas diferentes que temos por trás das religiões convencionais. E quem converteu ele foi primeiro o Book of Lies, de Aleister Crowley, que trouxe ele para o Livro da Lei, conhecida aqui no Brasil como a Sociedade Alternativa. Então esse basicamente vai ser um vídeo sobre o que tem por trás, explicações de tudo que ele fala nas suas letras, em seus discos. E provavelmente é para quem já é fã dele, então eu não vou contar como o trap ele misturou com metal e como ele era amigo do Lil Peep. Eu vou direto para as músicas. A primeira música se chama Mercúrio Retrógrado. E eu sei que todo mundo fala isso em astrologia de Mercúrio retrógrado. Estamos em Mercúrio retrógrado até dia 20, então se você precisar tomar decisões importantes, não tome até dia 20, tá? Essa letra, por mais que não tenha muito falando sobre ocultismo, nós temos aqui um pouquinho sobre o que Ghostemane acredita. E é em signos? Não. Mercúrio, também conhecido como Hermes. Hermes era do Antigo Egito, que foi Antiga Grécia, Antiga Roma, tá? Então, o deus Mercúrio era o deus Hermes, tá? Então, vamos falar mais sobre Hermes ao decorrer, porém, esse Mercúrio retrógrado não só está falando sobre a astrologia, mas está falando sobre o deus que inspirou a religião de Telema, que foi Hermes. E na letra dessa música ele diz: eu juro por Telema, meu coração não está batendo. Telema, a religião que eu falei, que Aleister Crowley fundou, que fala sobre os mistérios egípcios, os mistérios por trás das religiões. A segunda música se chama Johnny D. E ele é uma figura muito importante para o ocultismo. Ele era conselheiro da rainha Elizabeth I. Então ele era uma pessoa, uma figura bastante importante para os pensadores da época. E se você quer saber mais sobre o ocultismo naquela época, na época do renascentismo, é bom você voltar um tempo lá atrás nos meus vídeos que eu falo sobre esse início do ocultismo na Europa, tá? E essa letra ele fala: eu tenho um livro de magia negra e um círculo around me, né? Em minha volta. E ele também diz: eu acordo como John Dee. Ele também fala em outra parte: I'm the beast, I'm the killer, I'm the young Crowley. Então ele diz que ele tem um livro negro, provavelmente um livro de John Dee, que ele tem um círculo ao redor dele, né? Um círculo ocultista, provavelmente, para fazer alguma evocação. Também tudo alegórico. E ele fala sobre o Young Crowley, o que é um curioso em busca de saber as verdades, todas as magias que as religiões escondiam, porque queira você ou não, existem muitos segredos por trás de religiões que nós nunca vamos ficar sabendo. E o Young Crowley, Aleister Crowley, queria saber tudo sobre todas as religiões, tudo
que sobrenatural que eles tinham para esconder todos os ensinamentos, e é por isso que ele pulou em várias religiões. E um pouco disso teve nas suas obras de John Dee, que provavelmente inspirou essa música. A próxima música se chama Elixir, e nessa música ele fala: eu sou Aleister Crowley em seus piores dias. Eu não venero Satã, apenas dizendo que andamos juntos. E quem não conhece a religião de Thelema, Thelema não cultua nenhum tipo de deus, apesar de seguir mandamentos de um deus chamado Hermes, né? Então, ele diz aqui que ele era Aleister Crowley em seus piores dias. E ele diz também que ele não é satanista, né? Que ele não adora o diabo. Também porque Aleister Crowley não acreditava na divindade satânica. Porque a partir do momento que você tem um oposto de Deus, você faz dele um Deus também. Senão ele não estaria lá guerreando, né? Sendo o oposto do bem, sendo o mal. Então ele não acreditava nisso. Ele acreditava como se fosse uma outra entidade, se realmente fosse o caso. Então ele andava junto, ele não seguia os passos de Satã. E também, na época de Aleister Crowley, ele era uma pessoa que ele foi denominado como um satanista, um cara extremamente maléfico, que matava bebês e fazia orgias. Então eu acredito que ele estava falando mais dessa coisa de reputação do que qualquer filosofia. E a última letra que vamos analisar é de Kali Yuga, que é a roda do ano hindu, que representa as 4 épocas do ano, não necessariamente as estações do ano, mas próximo disso, em que a Terra se encontra. Então, a pessoa que você não sabia o que era Kali Yuga, né? Pensou que era uma palavra inventada do nada. Enfim, é a roda do ano para os bruxos naturais wiccanos. Na letra ele diz: eu sou telemita, nem o dogma pode fechar meus olhos abertos. Isso é bem engraçado e bem interessante de ser visto, porque realmente, após você ter acesso ao conhecimento, não só de Thelema, mas os conhecimentos herméticos, vamos falar novamente sobre hermetismo, é quando o seu mundo ele abre. Várias coisas começam a fazer sentido, como o mundo evoluiu, porque ele evoluiu desse jeito. E é um divisor de águas para quem está procurando uma filosofia ampla, uma filosofia aprofundada. Então eu acho bastante interessante quando ele fala que você nunca é o mesmo. E não só por causa de Thelema, porque Thelema é uma gota no oceano do ocultismo, mas engloba nesse sentido de que é um divisor de águas para qualquer estudante de filosofias profundas. Ele tem alguns álbuns e EPs também com nomes com filosofias ocultistas. O primeiro deles é For the Aspiring Occultism, de 2015, né? Um iniciante ao ocultismo. Ritual, que é ritual, 2016. Black Mage, 2016. Black Mage, ele é sobre Aleister Crowley, porque Aleister Crowley, ele se denominava 666, o meio besta, o 666 The Beast, e ele também se nomeava o Black Mage, tá? Então, inspiração, um completo apaixonado pelo Aleister Crowley, mas também quem não é, né? Quem estuda ocultismo e não é. E só dando um adendo aqui sobre quem não gosta de Aleister Crowley, é tudo que ele trouxe para o nosso mundo atual, tá? Com certeza, pessoas que vieram antes dele, que eu já vou falar, contribuíram bastante, porém ele dá a cara na mídia, ele fala o que falou, eu acho de extrema importância. Em 2016 ele lançou Plagues, as pragas, né? Referência também bíblica, talvez. A praga da peste negra também pode ser. Os EPs Dogma, legal, né? Que nenhum dogma pode cegar os seus olhos. E é isso. Porque todas as religiões, elas têm o seu lado oculto, elas têm seus ensinamentos que eles são muito mais extensos, que a gente não vai ter acesso, a não ser que a gente seja uma pessoa muito importante e influente dentro de certas religiões. Então, legal, Dogma. Em 2016 para 2017, Daemon, eu vou deixar escrito aqui,
ele tem um conceito goétio, né? Os daemons, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, eu tô protelando pra fazer um vídeo sobre isso, que fala sobre como ativar mecanismos da sua mente pra fazer ela trabalhar pra você. Então eles chamam de daemons como se fossem entidades que você ativasse como servos, mas é tudo mental, tá? Também faz parte, tem Aleister Crowley contando sobre a Goethe. Eu tenho certeza que ele fez isso inspirado, porque tudo que ele fala tem Aleister Crowley envolvido, parece eu. Enfim. E então chegamos na palavra que tem tatuada na testa de Eric, The Ghost Man, que é Kybalion, né? Que é uma palavra também derivada de Cabala. Kybalion são 7 caminhos divinos, são os 7 conhecimentos de Hermes Trismegisto. Tem um vídeo dele no canal, eu não vou me aprofundar aqui, mas é os conhecimentos aprofundados da vida. Todo o que você tem que saber para você aprofundar, para você abrir a sua mente sobre os dias de hoje, como chegamos até aqui, para onde vamos, como a sociedade pensa, como a nossa mente funciona. Então, Kybalion é um livro extremamente importante para o ocultismo, para saber como que Hermes Trismegisto, Hermes, o deus que se chamava Thoth, que tinha todo o conhecimento do submundo e do mundo sobrenatural, tem nesse livro. Conforme os anos foram mudando, o livro foi mudando, mas a essência é a mesma, e aposto que também é um divisor de águas após você ler esse livro, e por isso que ele tatuou emblematicamente na sua testa. Porém, ele é o Trapper também, então se fosse pra tatuar uma palavra significativa, seria no rosto. Bom, por enquanto isso é tudo que eu tenho para falar sobre Ghostman. Se ele se iniciou realmente na Thelema, nós não vamos saber, porque a Thelema é um ciclo bastante fechado, então ele pode ter lido todos os livros, se auto-iniciado, ele pode ter entrado em realmente o ciclo que foi anteriormente iniciado por Crowley. Eu não tenho esse tipo de conhecimento, e eu acredito que a gente não tem a maioria desse tipo de informação sobre ele. Ele não é um artista extremamente mainstream para as pessoas terem bastante acesso. Eu tive dificuldade de achar bastante coisa sobre ele, eu tive que assistir bastante entrevistas que ele deu na gringa, para entender um pouco a forma dele de pensar. Eu acredito que seja um pouco sobre o que eu passo aqui no canal, eu acredito que seja um pouco, eu vi um pouco de mim nele, na forma dele pensar, como ele gosta de astrofísica, como ele gosta de astrologia, como ele acredita que toda a mágica ela acontece de uma forma científica. Então eu acredito que todos os ensinamentos ocultistas, eles são científicos, só não foram explicados, e muita coisa não caiu no conhecimento de grandes cientistas para ser explicado, não pelo menos para passarem pra gente. Então esse é o Black Mage, o cara que usa esse marketing de Black Mage, de ocultista, para atrair público, para fazer isso marketing, igual o Slipknot fez na sua época de máscaras horripilantes. Então eu gosto bastante dessa pegada que ele trouxe, bastante visibilidade para esses assuntos, para se incorporar, para adentrar nesse mundo. Então eu acredito que todos esses apelos que as pessoas colocam em cima dele, em imagens que ele coloca nos seus álbuns, é tudo um contexto, é tudo uma metáfora. E todos os álbuns dele têm uma continuidade de uma história, não as letras, mas sim o que ele conta através dos seus títulos. E eu consegui enxergar isso conforme eu fui estudando para fazer esse vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado, que veio aqui por causa dele. Já coloca aqui, ó, eu vim por causa do Ghostman. Ou se você já estava aqui por causa da música dele, que você queria saber mais sobre o que é isso que ele fala, coloca aqui, já estava aqui por causa dele, para eu saber quem chegou e quem já estava aqui. E nos vemos no próximo vídeo com Mercúrio retrógrado. Então, I'll meet you again.